Oi gente, tudo bem? Me chamo Tamires, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje vai ser contando mais sobre o meu histórico capilar, sobre o meu corte químico e tudo que eu fiz que me ajudou a recuperar o meu cabelo. Então gente, sobre o meu cabelo, ele era um cacheado, só que na raiz ele não cacheava tanto. Sempre gostei do meu cabelo, sempre foi um cabelo grande, sempre passou das costas desde quando eu era criança e eu sempre tive muito volume de cabelo. Só que o que me incomodava é que quando eu tava em casa, o cabelo parecia que ele tava lindo. Sempre passava creme, finalizava, sempre cuidei do cabelo. Só que quando eu ia sair, eu tinha a impressão de que ele ficava armado, não ficava do jeito que eu queria. Nas fotos não me identificava muito, não gostava, e isso me incomodou. Sempre quando tinha às vezes algum evento, estava pedindo para minha mãe para ir no salão fazer uma escova e sempre me identifiquei mais com o cabelo liso. Até que em 2017, com uns 16 anos, eu tive autorização e quis fazer a selagem no cabelo. Desde então não parei mais de fazer selagem. Só que no meu caso, por ser um cabelo cacheado, as primeiras vezes que eu fazia, por ser um produto sem formol, ele ia ficando cacheado. O restante do cabelo, a raiz também sempre cresceu rápido. Isso me incomodava, então fazia com que eu ficasse dependente da chapinha. Só que o problema não era só utilizar a chapinha, era não ter os cuidados certos. Na época eu não sabia disso, que tinha que usar a proteção térmica cada vez que você vai utilizar uma fonte de calor, seja secador, chapinha, principalmente porque acaba com o cabelo da gente. Outro problema também, a questão de tintura, porque na época também, outro vício que eu adquiri foi questão de pintar o cabelo. Comecei pintando o cabelo desses tons de cereja, só que não pegou muito, meu cabelo sempre foi um cabelo escuro, hoje ele tá aqui na cor natural, ele é um castanho quase preto, praticamente é bem escuro. E na época eu comecei pintando, né, essas tintas que tem tons avermelhados, ele foi meio que desbotando para um castanho, né, que fica naquelas, como se fosse luzes. E depois na época também eu inventei de descolorir, só que com a cabeleireira, de fazer tipo umas mechas reversa que era preto. Na época que eu tava na minha fase emo. E isso aí já foi fatores que foram enfraquecendo meu cabelo. Só nesse tempo, aí, uns 2 anos, desde quando eu comecei a alisar, o meu cabelo ele diminuiu muito de tamanho, porque quando eu voltava, né, pra retocar a selagem no cabeleireiro, ela ia percebendo que as pontas estavam ficando espigadas, estava muito danificada justamente por conta da chapinha e questão de tinta. Então, aos poucos ela ia cortando. Quando eu fui vendo, meu cabelo já estava bem curto do que ele sempre foi, porque ele sempre foi grande. E olhando pra trás hoje, eu até não entendo como esse cabelo aguentou, porque foi muita coisa que eu fiz nesse cabelo. Eu jogava tinta, descoloria, além de eu descolorir essa vez no salão, depois de um tempo eu descolori novamente, só que em casa, com um descolorante mesmo, que eu inventei que ia ficar ruiva. Então eu descolori, depois saquei uma tinta, fiquei ruiva, realmente pegou, só que cada vez mais o cabelo ele ia ficando espigado. Então ele foi ficando curtinho. Teve uma época que ele já estava perto do ombro. Só que meu cabelo sempre teve um crescimento muito bom. Com isso foi passando o tempo, continuava nessa. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre cuidei do cabelo. Cada lavagem que eu fazia uma hidratação. Gostava de ver receitas também na internet, hidratação com babosa, vários tipos de coisa eu fazia no cabelo. Só que o que me prejudicou mesmo foi o excesso de chapinha e eu não utilizava protetor térmico. Hoje eu já não vivo sem um protetor térmico até para secar o cabelo. E indo pro dia do meu corte químico, como que foi esse processo? Com o passar do tempo, o cabelo ele foi ficando muito mais frágil, curto, né? Já estava bem danificado. Na época ele estava desbotado porque eu tinha pintado de ruivo, só que já tinha passado muito tempo, não retoquei mais. Foi saindo naquela cor, eu queria que ele voltasse para a cor normal. Eu pensei, vou jogar uma tinta preta e vou deixar ele crescer. Só que nisso, eu em vez de eu ter ido no salão olhar, né, talvez teria evitado, só que eu decidi fazer em casa, como eu já fazia. E no dia, ainda lembro como se fosse hoje, né, os traumas a gente realmente não esquece. No dia eu fui junto com uma amiga minha, a gente comprou as tintas e eu chamei ela lá pra casa, que a gente ia também passar descolorante nos pelos das pernas. Então eu fui lá pro meu quintal, um quintal bem grande, e passei a tinta e deixei o descolorante agindo também ao mesmo tempo. O tempo da tinta, pelo que eu lembro, era uns 20 minutos mais ou menos que tinha que deixar no cabelo. Só que na hora que eu passei, eu já comecei a sentir uma coisa muito estranha no cabelo, porque eu já era uma pessoa que eu tinha o costume de pintar,
E nunca tinha acontecido do cabelo esquentar. Eu comecei a sentir um vapor muito grande, como se fosse pegando fogo mesmo. Começou a esquentar muito. E eu pedi pra ela olhar se tava saindo fumaça, se tinha alguma coisa anormal. Ela olhou e falou pra mim que não, tava normal. Eu ainda entrei na internet e joguei assim no Google se era normal o cabelo esquentar. Lá, infelizmente, estava falando que sim, que é porque a tinta tava abrindo o tom do cabelo. Então eu deixei, falei, vou deixar agir então o tempo da tinta. E nisso foi o meu maior arrependimento, porque quando eu terminei, que deu os 20 minutos, eu fui tomar banho. Quando eu molhei o cabelo já começou a desmanchar. E aí já começa o desespero, porque a gente fica desesperado. O cabelo ele mexe muito com a autoestima da gente. E caiu muito, ele quebrou aqui em várias partes. E a primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem pra cabeleireira, né? Que quando acontece essas coisas a gente recorre novamente pra cabeleireira. Ela brigou muito comigo, perguntou por que eu não fui pintar lá. E no outro dia ela conseguiu um horário pra mim e eu fui lá pra ela olhar. Quando eu cheguei lá, ela já falou que eu tive realmente foi um corte químico, que eu tive sorte de não ficar careca, mas que eu ia ter que cortar o cabelo realmente, porque já tava, quebrou em várias partes, ele tava horrível, e ela terminou de cortar. Aí ela cortou na época aqui, na nuca, e fez algumas cauterizações. Eu fechei um pacote com ela na época, então uma coisa que ajuda muito nessa recuperação é a cauterização, seja ou na profissional ou você fazer em casa. Tem produtos muito bons que dá pra gente fazer em casa também. Então na época eu fechei, né, no cronograma, porque eu tava morando em 2 cidades praticamente, então nem sempre eu ia conseguir ir somente no salão. Então eu comprei, né, um cronograma capilar e eu fazia os dias alternados. Uma coisa também que ela falou que ia me ajudar bastante seria trocar a chapinha pelo secador, já que eu queria manter o cabelo liso, né, apesar de tudo. Ela me indicou a comprar um secador, porque a escova danifica menos que a chapinha, e utilizar a proteção térmica. Nos primeiros meses eu tinha uns dias certos, né, de lavar o cabelo, não podia lavar todo dia porque ele estava muito frágil mesmo, então quanto mais a gente evitasse de tocar nele era melhor. Então eu fui alternando. Aí cada dia era uma coisa: hidratação, nutrição, umectação, reconstrução. E foi muito sofrido o processo. No meu caso, como ele danificou tanto, realmente tive que cortar e recomeçar do zero. Então eu fiquei vários meses assim, não podia fazer nenhum tipo de química, botox, selagem. Ele era mantido somente na escova e no cronograma capilar. Aí depois, com o tempo, ela me liberou voltar a fazer a selagem e nunca fiz nenhuma vez com formol. E aí eu fui mudando os meus hábitos capilares, né? Eu investi em máscara boa. Uma dica muito boa é a gente investir em máscaras que realmente tratam o cabelo, né? Máscaras profissionais. Tem algumas também que são de linhas mais baratas, que ajudam muito, porém tem outras máscaras que são mais fracas. Por exemplo, aquela máscara que você olha, que você vê que ela é muito rala, muito líquida, geralmente não é uma máscara que ela trata o cabelo. As que tratam, elas têm uma consistência muito mais grossa, que você pode pegar assim um pote, virar e ele não derrama. Invista nesse tipo de máscara, porque vai fazer uma diferença pro seu cabelo. E sempre fazer cronograma capilar, isso aí ajuda demais. Se você tá com o cabelo realmente danificado, você faz de uma forma. Se ele tá saudável, você continua fazendo, porém só muda a ordem dos produtos. Então foi isso que realmente me ajudou. Uma coisa é paciência, porque o meu cabelo, para ele ficar 100% saudável, grande, do jeito que ele era, foi mais de 2 anos praticamente, porque conforme ele ia crescendo, como eu tive um corte químico, ele foi crescendo tipo meio que torto, né? Então ele ia crescendo e aí a gente tinha que cortar para ele ficar retinho novamente, porque ele ficava com a ponta assim, ó, meio triangular. Vou ver até se eu acho algumas fotos, mas foi muito sofrido o processo. A minha sorte, que na época que eu tive o corte químico, foi na época do Covid. Então a gente não saía muito de casa e eu ficava só dentro de casa mesmo, trancada, e evitava sair, porque eu tinha muita vergonha, chorava muito, mexia muito com a minha autoestima, porque ele ficava realmente aqui. E uma das coisas que eu nunca parei de usar depois dessa experiência foi a questão do protetor térmico. Hoje eu não vivo sem protetor térmico. Uma das minhas etapas, sempre que eu lavo o cabelo, eu lavo, passo uma máscara, condicionador, depois o banho, na hora que eu penteio ele, já venho com protetor térmico. Por mais que eu vá secar ele ou não, eu sempre passo, e às vezes só finalizo com o secador.
Chapinha, uma coisa que eu diminui muito o uso da chapinha. Eu prezo mais por uma escova mesmo, porque ela danifica realmente menos o cabelo da gente. Chapinha é só quando eu vou fazer selagem, ou se a raiz realmente estiver muito alta, né, numa emergência, aí eu utilizo, porém numa temperatura baixa e com protetor térmico. E outra coisa também que faz toda a diferença é o corte. Não adianta, se você tá com o cabelo extremamente danificado, igual o meu tava muito danificado, uma coisa que vai resolver, infelizmente, é só a tesoura. É só cortando, desapegar, porque você já fez a merda, né? Então agora é cuidar do cabelo. Hidratar. Se você hidratar, você tendo paciência, seu cabelo ele volta ao que ele era. E outra coisa também que nunca mais eu quis mexer foi em questão de pintar o cabelo. Vocês estão vendo aí no vídeo, meu cabelo ele é bem escuro. Muita gente me pergunta, às vezes no trabalho, quando eu saio assim, amigos mesmo, já me perguntou se eu pinto, se eu faço alguma coisa. E não pinto. Ele tem muito brilho hoje em dia, graças a Deus. E as pessoas ficam até admiradas, né, com a cor. Um tempo desse mesmo eu fui com a minha sogra no salão e o cabeleireiro dela ficou me perguntando o que eu passava, se eu pintava, e eu não pinto, nem banho de brilho. Nunca mais eu fiz. O que eu mantenho realmente é só a selagem, porque eu pensei, né, assim, não, eu vou focar realmente em uma coisa, que é manter ele liso, que eu gosto dele liso. Então não vale a pena eu ficar tacando química em cima de química e eu ter novamente um corte químico com experiência dessa como eu tive, porque a gente sabe que é muito sofrido. E além desses produtos, né, que a gente não pode deixar faltar, né, que é as máscaras pra gente fazer o cronograma capilar. Tenha sempre uma boa máscara, protetor térmico, um secador que vai te ajudar a manter o cabelo liso. Só secando, dependendo se você tiver um protetor térmico bom, só secando o cabelo já vai ter um resultado muito bom para você manter ele aí no dia a dia. Outra coisa também que faz muita diferença é você sempre utilizar um bom óleo capilar para você passar aí durante o dia, né, nas pontas, para finalizar o cabelo. Isso vai dar muita diferença. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, contando um pouco sobre a minha experiência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode botar aqui nos comentários. E eu vou trazer mais vídeos, né, futuramente, mostrando os produtos que eu uso, a minha rotina capilar, para vocês conhecerem um pouco, tá? Obrigada, até o próximo vídeo.